Saudações endocrinológicas, eu sou o Dr. Rômulo Augusto dos Santos, endocrinologista e metabologista, e hoje vou falar de medicamento para perda de peso. Você já ouviu falar do Ozempic? Você já ouviu falar do Saxenda? Eles são iguais? Quais as diferenças entre eles? Vamos aprender sobre isso hoje. Bom, pessoal, umas semanas atrás eu comecei uma série de vídeos chamados Medicamentos para Emagrecer, né? Inclusive o primeiro vídeo sobre isso foi sobre o Ozempic, que eu vou até deixar aqui no card para vocês relembrarem. Bom, mas muita gente confunde um pouco esses dois remédios, o Ozempic e o Saxenda. São medicamentos injetáveis para perda de peso, mas eles são diferentes, tem muita diferença entre eles e a gente vai aprender todas elas hoje com bastante calma, tudo bem? Bom, pessoal, primeira coisa a entender é que eles fazem parte do mesmo grupo de medicamentos, da mesma classe de fármacos chamados agonistas do receptor de GLP-1. É um nome super complexo, mas que significa que são medicamentos que conseguem penetrar no nosso sistema nervoso central, lá no nosso cérebro, especificamente no nosso hipotálamo, e causar inibição do apetite, promovendo saciedade, né? Então vai fazer com que a gente tenha menos períodos de fome e quando a gente comer, a gente vai tender a comer menos, né? Em torno de 1/3 até metade do que a gente estava acostumado a comer. Mas, embora eles sejam da mesma família, eles têm diferenças importantes. Então vamos entender, pessoal. Vamos começar pelo Saxenda. O Saxenda, ele é a liraglutida, pessoal. A liraglutida é um fármaco que já existe há muitos anos, foi desenvolvido para o tratamento de diabetes e em doses menores, até 1,8 mg por dia, ela é usada para tratar diabetes e ela é muito conhecida como Victoza nessa dose mais baixa. O Saxenda é o irmãozinho mais novo do Victoza e que é mais potente, é mais forte para a perda de peso porque usa doses maiores, tá? Então é a mesma substância que a gente utilizava nesse fármaco chamado Victoza, substância chamada liraglutida, mas em doses mais altas. Coisas importantes, pessoal. A liraglutida para perda máxima de peso, ela deve atingir 3,0 mg por dia. Então a gente começa com 0,6 mg, aumenta para 1,2, 1,8, 2,4, até que a gente chegue em 3 mg por dia. Só que o mais interessante é que a partir de 1,2 mg por dia, ela já começa a causar perda de peso em grande parte dos pacientes. Por ser um medicamento que pode causar um pouco de náusea, às vezes a gente tem que aumentar muito gradualmente essa dose. Além disso, pessoal, quanto mais rápido você chega na dose mais alta, mais caro esse grupo de medicamentos acaba ficando. Então, muitas vezes, a gente até por questão de economia, vai aumentando a dose um pouco mais lentamente. Então vamos entender, o Saxenda, ele é a liraglutida na dose máxima de 3 mg e aprovada para o tratamento de sobrepeso e obesidade, tanto em diabéticos quanto em não diabéticos. Ele é diário, ele é injetável e você vai aplicar todos os dias. Ele vai durar no nosso corpo, pessoal, por volta de 12, 13, no máximo 14 horas e ele pode ficar até 30 dias fora da geladeira, desde que essa temperatura não ultrapasse 30 graus. Então, às vezes você vai viajar, fica preocupado em levar esse medicamento no gelo, mas você pode deixar ele ali num local arejado, né? Aqui onde eu moro, em São José do Rio Preto, 30 graus é bem comum, né? Então a gente sempre pede para os pacientes tomarem cuidado com relação ao armazenamento. Tá bom? E o Ozempic, pessoal? Bom, o Ozempic a gente já comentou muito em outro vídeo, mas sempre relembrando, né? É uma medicação que ela é de uso semanal, tá? O que temos no Brasil, na dose de 0,25 mg por semana, 0,5 mg por semana e 1 mg por semana, é aprovado para tratamento de diabetes.
Mas, recentemente, estudos com a mesma substância, que é a semaglutida, portanto, dentro da canetinha do Ozempic, temos um remédio chamado semaglutida. Lá nas canetinhas de Saxenda, nós temos a liraglutida. Notem que os nomes são parecidos, mas diferentes. Então, guarda assim, ó, a semaglutida é semanal. Tudo bem? No Brasil, como eu disse, a dose máxima disponível na canetinha é 1 mg por semana e em breve teremos aqui a semaglutida para tratamento de obesidade na dose mais alta, de 2,4 mg por semana. Então olhem as diferenças do Ozempic para o Saxenda. O Saxenda na dose de 3 mg é usado para perda de peso, tanto em diabéticos quanto não diabéticos, e é um remédio de uso diário que vai durar de 12 a no máximo 14 horas por dia. Já o Ozempic, pessoal, na dose de 1 mg, no Brasil ele é aprovado apenas para tratamento de diabetes. Porém, como a gente já sabe que vai chegar o irmãozinho mais novo do Ozempic, chamado Wegovy, em doses maiores e que perde peso, nós podemos utilizar de maneira off-label, né, como a gente já comentou em outro vídeo também, que é quando a indicação ainda não está na bula, a gente pode usar o Ozempic para perda de peso. Só que ele, na dose de 1 mg, não se equipara à dose de 3 mg do Saxenda. A gente não tem estudos comparando essas doses. Outra coisa, o Saxenda é diário e o Ozempic é semanal. Ele dura mais de 100 horas no nosso organismo, portanto, não tem como a gente fazer comparações de remédios que têm efeitos tão diferentes no nosso organismo. Um atuando menos de 24 horas, enquanto o outro atuando mais de 100 horas no nosso organismo. Pessoal, estão gostando do vídeo? Pense em se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos e familiares para que a gente possa continuar crescendo cada vez mais, trazendo esses conteúdos tão interessantes para todos vocês. Voltando, pessoal. Enfim, eu posso utilizar os dois remédios para emagrecer, tanto o Saxenda quanto o Ozempic? Posso, a resposta é sim. Mas o que a gente não pode é comparar os dois como se eles fossem a mesma substância. Então, 3 mg de um não é a mesma coisa que 1 mg do outro. O efeito de um é diário, o efeito do outro é semanal. Então a gente tem que saber que não é, eu tô com um, vou trocar para o outro, depois eu volto para um. Não, você deve, ao começar um tratamento, manter aquele tratamento até chegar pelo menos na dose máxima. Dose máxima do Saxenda, 3 mg por dia. Dose máxima do Ozempic, 1 mg por semana. Logo, podendo chegar até 2,4, se Deus quiser, aí no primeiro semestre do ano de 2023. Tudo bem? Então, os dois servem para emagrecer, os dois são fármacos que podem ser utilizados em pacientes diabéticos, podem ser utilizados em idosos, podem ser utilizados em quem tem problema cardíaco. Inclusive, os estudos mostram que eles diminuem o risco de problemas cardíacos e de derrame também, coisa que eu já comentei em vídeos anteriores, tá? Então, são remédios seguros, porém, tem muitas diferenças entre eles. Eles são, digamos, da mesma família, mas a gente não pode achar que é a mesma coisa, que a única diferença é que um toma todo dia e o outro toma uma vez por semana. Não, tem diferenças maiores, diferenças de doses e, inclusive, diferenças de custo. Os dois são fármacos um pouquinho caros, né? Por isso que a gente tem que ter bastante ali sabedoria de quando indicar esse remédio, tá certo? Bom, pessoal, não se esqueça, se você está querendo perder peso, se você quer usar algum desses fármacos injetáveis aí, seja para emagrecer, seja para tratar diabetes, procure o seu endocrinologista.